E aí, pessoal do primeiro ano, estamos aqui na aulinha de estequiometria, falar um pouquinho, fazer algumas questões rápidas aqui. Qualquer dúvida, vocês mandam uma mensagem aí no WhatsApp, tá? Mandem no privado. A gente vai ser uma aulinha aqui rápida de resolução de algumas questões para a gente fazer. Eu separei algumas questões, a gente não vai fazer todas as que estão aqui, mas algumas aqui que tem os princípios base aí, aqui da estequiometria. Eu vou explicar algumas coisinhas para vocês e tá resolvido. A amônia NH3 é um composto químico que pode ser produzido pela reação entre os gases de hidrogênio, N2 e hidrogênio H2, conforme a reação não balanceada a seguir, XN2YH2 e ZNH3. Esse X, esse Y, esse Z seriam os coeficientes estequiométricos, os coeficientes estequiométricos do composto, ou o número de balanceamento, tá? Tem o mesmo nome, número balanceamento. Então, o número de balanceamento dos compostos apresentados na equação química são respectivamente. A gente tem duas formas de fazer essa conta, pelo método matemático e pelo método por tentativa. E aí, a partir disso, a gente vai resolver. A gente tem que analisar, vamos analisar agora sem o X, sem o Y e sem o Z. N2 mais H2 produzindo NH3. Vamos olhar aqui quantos elementos eu tenho de cada lado. Desse lado, eu tenho 2N2. E desse lado, eu tenho um N2. Opa, tem alguma coisa errada. Eu já posso botar um 2 aqui. Eu sei que agora está igual. Desse lado, eu tenho agora 2H2. E do outro lado, eu tenho 3H vezes o 2 que está aqui na frente agora. Então, eu tenho 6H. Para eu igualar desse lado, eu boto um 3 aqui. Então, nosso número de balanceamento aqui é 1, 3 e 2. Resposta à letra B. 1, 3 e 2. Certo? Vamos ver agora aqui a nossa segunda questão. Para a reação de síntese da amônia NH3 a utilizar 10 gramas de nitrogênio N2 reagindo com hidrogênio H2, qual massa em gramas do composto é produzida? Vamos ver, a reação é a mesma, tá? Que a gente usou aqui em cima. Ela não está escrita, mas eu vou reescrever aqui para você. N2 mais 3H2 vai gerar 2NH3. Então, essa aqui é a nossa reação. O que é que ele está dizendo para a gente? Eu estruturei aqui do lado um método que eu uso. Primeira compreensão é que 1 mol ele pode ser três coisas. O mol ele pode ser 6,02 vezes 10 a 23. Essa é uma definição de mol. O mol ele pode ser massa molar. E o mol pode ser 22,4 litros na CNTP, que é a condição normal de temperatura e pressão, que é só dos gases. E aí a gente vai seguir três etapas. Primeira etapa é a gente comparar aqui mol de um elemento que ele fala com mol do outro elemento que ele fala. Segundo é a conversão de elementos. Terceiro é a informação e o X, que é o valor que a gente vai achar aqui na nossa regra de 3. O que é que ele está dizendo para a gente? Vamos lá seguir a regra das três linhas. Primeira linha, segunda e terceira. Como é que funciona a regra na prática? Ele disse que vai usar 10 gramas de nitrogênio reagindo com H2 e vai formar NH3. Ele quer ver o composto produzido. Se fosse o composto reagindo, seria o composto reagente, mas ele quer o que está produzindo. E no caso, o do reagente nem é composto. Então, o nosso composto produzido é o NH3. Então, ele está relacionando o nitrogênio, que é o que ele deu o valor. Ele está com 1 mol de nitrogênio, como ele diz aqui, produzindo 2 mols, Como é que eu sei que é 2 mols? Porque está aqui no nosso número de balanceamento, são 2 mols. E aqui é só 1, né? Não está aparecendo, mas é só 1. E aí, 2NH3. Então, essas aqui são as nossas contas, certo? N2. E aí, agora a gente vai pular para a terceira etapa. Qual é a informação que ele deu? Ele disse que está usando 10 gramas. Então, são 10 gramas de nitrogênio, formando X de NH3, que é a amônia. E agora a gente vai para as conversões. Converter o quê? Porque na primeira linha a gente tem que converter, porque a primeira linha está em mol, e aqui a gente está usando grama. Não dá para comparar a unidade de mol e grama. Então, no meio a gente vai colocar a unidade correta para os dois. E como é que eu faço isso? Eu vou transformar mol em grama. Quantos mols eu tenho aqui em N2? Ele disse que N vale 14, e eu tenho 2N. Então, é 14 vezes 2, e aqui vai ser 14 mais 3 vezes 1. Por que 3 vezes 1? Porque é 3H. E ele disse que H vale 1. Então eu tenho aqui no meio, vou escrever aqui,
N2 vai ser 14 vezes 2, que dá 28. Produzindo 2NH3. N é 14, H3 vai dar 3. Então vai dar 17. Vai ficar 2 vezes 17, que dá 34. Agora ficou simples, ficou fácil. É só fazer regra de 3 aqui, no caso, meios pelos extremos. 28x igual a 4 vezes 10, que é só botar um zero, né? 340. 34 vezes 10 dá 340. Agora a gente passa o x do outro lado dividindo. 340 dividido por 28. Isso aqui vai dar 12,14. Ok? Fazendo aqui uma breve conferência. 340 dividido por 28. 12,14. Isso aí. Questãozinha respondida. Explicado aqui o método das 3 linhas. Vamos ver aqui outra questão para a gente fazer. Outro estilo. Em 100 gramas de alumínio, quantos átomos deste elemento estão presentes? Dados 27 gramas por mol de alumínio, a massa molar dele é 27 gramas por mol, e 1 mol tem 6,02 vezes 10 a 23 átomos. Como é que eu faço isso? Eu sei que 27 gramas são 1 mol, então eu vou ver quantos mols eu tenho em 100 gramas. Se 27 gramas é 1 mol, 100 gramas é x. Eu vou fazer meus pelos extremos. X vezes 27, no caso vai ficar 27x, igual a 100. 100 vezes 1, né, que dá 100. Então a gente nem precisa botar esse 1. Vai ficar que x é igual a 100 dividido por 27, o que vai dar 3,7. Então x é igual a 3,7. Agora o que é que a gente vai ver? A gente sabe que 1 mol equivale a 6,02 vezes 10 a 23 átomos. Então, 3,7 mols vai dar x. Simples nossa conta aqui, certo? X igual a 3,7 vezes 0,02 vezes 10 a 23. Aqui no cantinho, deixa eu botar mais para o meio, só para ficar melhor da gente ver. Só para ficar melhor aqui. Vermos. Daqui para baixo. Esquece esse 3 ali. E aí a gente vai 3. Então, essa aqui é a nossa conta. Essa multiplicação vai ficar 3,7 vezes 6,02. Isso aqui vai dar aqui x. X é igual a 22,274. 27,4 não, né? 274, mas é modo de falar aqui. Então, essa aqui é a nossa conta, vezes 10 a 23. O 10 a 23 continua. Vejam que nas alternativas não tem resposta para isso, mas ele tem 2,22. E o que é que eu faço para ficar nesse valor? Vou botar essa vírgula para o lado. E como é que eu faço isso? Eu adiciono um número aqui no expoente da gente. Então, no lugar de ficar 23, vai ficar 24, porque eu estou andando para a esquerda e eu aumento uma casa no expoente quando eu faço isso. Então, vai ficar que x é aproximadamente 22,2 vezes 10. Opa! 2,22 vezes 10 a 24. Então, essa é a nossa resposta aqui, pessoal. Vamos lá para mais uma questãozinha aqui para a gente finalizar, falar um pouquinho sobre pureza e rendimento. Compreensão de pureza e rendimento. Digamos que eu tenho aqui uma rocha e eu tenho essa rocha dividida em 5 pedaços. A rocha está dividida aqui em 5 pedaços. E essa aqui é a rocha-céus. Vou usar essa analogia aqui com vocês. Rocha-céus. Então aqui a gente tem a rocha-céus. Como se fosse um mineral. Considere que é um mineral. Aqui eu tenho a parte João Gabriel. São os nossos administradores, né? João Gabriel. Nossa parte Cássio. Parte Ivo. Rosinha. E parte ZB. E tem a minha parte aqui embaixo, parte Alisson, menorzinha, para não dar briga, não dizer que eu estou botando a mesma parte para os outros. Mas a parte Alisson. Se eu for fazer uma reação e eu digo que eu quero usar só a parte Alisson, eu vou desconsiderar todo o resto. Então, para minha reação, eu quero só a parte Alisson vai ser a pureza.
e todo o resto vai ser impureza. Então eu vou considerar que todo o resto da pedra Celsius é impuro e só a parte Alisson vai ser pura. Aplicando em rendimento. Na minha reação, a única parte que serve vai ser a parte Alisson. E eu vou desconsiderar todas as outras partes. Então ela só vai render a quantidade da parte Alisson. Digamos que nesse caso aqui a parte Alisson vale 10%. Então ele só vai render 10% de toda a pedra Celsius. Essa é a compreensão que a gente tem aqui para fazer as questões envolvendo rendimento e pureza. Então vamos lá para essa questão. É uma questão inclusive de equações consecutivas. O álcool etílico C2H5OH usado como combustível pode ser obtido industrialmente pela fermentação da sacarose, representada simplificadamente pelas equações C12H22O11 mais H2O, formando 2C6H12O6. E a segunda reação é C6H12O6, formando 2C2H5OH mais 2CO2. Partindo-se da quantidade de caldo de cana que contenha 500 kg de sacarose. Qual é a sacarose? Sacarose é o C12H22O11. C6H12O6 é a glicose. E admitindo-se o rendimento de 68,4%, a massa de álcool obtida, então ele quer álcool, que é esse nosso resultado aqui, em quilos vai ser. Vamos lá. O que é que eu faço? Eu vou relacionar aqui duas reações consecutivas. Veja que o meu reagente de baixo começa a partir do produto da de cima, então eu posso cortar os dois. Lembre disso, vou cortar aqui os dois. Então, nossa reação ela vai ficar C12H22O11. Deixa eu reescrever que ficou meio feio. C12H22O11 mais H2O vai produzir 2 mols de C2H5OH mais CO2. Ok? Tranquilo? Agora vamos relacionar aqui as duas. O que é que ele quer? Vamos voltar aqui para o método das três linhas. Ele vai usar sacarose e álcool. Então, sacarose, ele vai pegar 1 mol. Porque não tem nada aqui na frente, né? 1 mol de C12H22O11 vai produzir 2 mols de C2H5OH. E aí, o que é que eu faço a partir disso? Calcular a massa molar. Massa do carbono é 12, vai ser 12 vezes 12. Do hidrogênio é 1, vai ser 1 vezes 22. E a do oxigênio é 11, vai ser... A do oxigênio é 16, vai ser 16 vezes 11. Desse lado, 12 vezes 2. 1 vezes 5, 16. E aqui é 1. Então, calculando aqui. 144 mais 22 mais 16 vezes 11 vai dar 176. Então, somando aqui nossas equações, vai dar 342. E aqui vai produzir 92. Agora vamos ver o que é que ele quer. Ele está dizendo que 500 quilos tem um rendimento de 68,4%. Então, eu vou ver quanto é 68,4% de 500. 500 vezes 68 por 100. Vê como é que eu calculo. Vai ficar 500 vezes 68,4%. Eu vou ver quantos por cento de 500 quilos é 68,4. Qual vai ser essa massa? E essa massa, pasmem, vai dar 342. Se eu tenho 342 gerando 92, 342 vai gerar quanto? Vai gerar 92. Então, nossa resposta, 92. Nossa letra C. Pessoal, falamos nessa aula aqui sobre o método das três linhas, falamos sobre compreensão de mol, falamos sobre rendimento e pureza, falamos sobre reações consecutivas. A gente fez uma abordagem geral da estequiometria aqui em todas essas questões. Então, está respondido aqui para vocês algumas questões de estequiometria, 3 questõezinhas que compreendem um assunto geral da matéria. Vocês podem ficar aí com esses detalhes, podem rever a aula quantas vezes quiserem para entender. E qualquer coisa, mandar pergunta aí para a gente, tá, pessoal?
Muito obrigado pela atenção aí na aula, muito obrigado por vocês estarem aqui conosco na CELS. Agradeço demais pela oportunidade que vocês dão a gente de ajudar vocês. Tá chegando perto do vestibular, então vamos lá, vamos juntos. Qualquer coisa, é só falar com a gente aí, viu? Forte abraço, tchau, tchau e até a próxima.